Olá, Neurolab, tudo bem? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Pessoal, na noite de hoje nós vamos ter um artigo sobre isquemia cerebral. A ideia é tentar entender como é que a estimulação transcraniana, feita com estímulos eletromagnéticos, vão levar a uma melhora no processo de recuperação dos animais. Esse é um artigo muito relevante porque ele traz o papel da via de NOT1 nesse processo de recuperação neuronal que nós chamamos de neurogênese. Tudo bem? Na noite de hoje nós temos a Lênia, que irá apresentar, tá? Mas antes de nós começarmos a apresentação, peço para quem estiver ouvindo, né, já dar um curtir no nosso vídeo, já assinar o nosso canal para nos ajudar aqui na plataforma. Lênia, tudo pronto aí com sua apresentação? Tudo pronto. Então vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Lênia, eu sou aluna de iniciação científica do Neurolab, orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto. No artigo de hoje, da revista American Society of Neurorehabilitation, a gente vai falar sobre a estimulação transcraniana por corrente contínua. Ela acelera a reabilitação de déficits na função motora induzida por MCAO, via neurogênese modulada pelo caminho de sinalização NOT1. Então, primeiramente, é importante a gente falar sobre o acidente vascular cerebral. Ele basicamente é dividido em dois tipos. O isquêmico, que é por conta de um bloqueio do fluxo sanguíneo, e o AVC hemorrágico, que é por conta da ruptura de um vaso sanguíneo. No artigo, ele vai trabalhar com o AVC isquêmico, induzido pela cirurgia de MCAO. É importante a gente falar também sobre a via de NOT1. Então, essa via está ligada diretamente ao AVC isquêmico, e ela tem a seguinte função. Então, primeiramente, o AVC isquêmico, ela induz a ligação do DLL e do JAG1 aos domínios extracelulares dos receptores de NOT. Então, quando há essa ligação, o NICD é liberado e complexado com repressor transcricional, RBP. E isso vai ativar o gene-alvo, que é o NOT1, a expressar a HS1. Isso vai promover aqui, na ativação do NOT1, a proliferação de células-tronco cerebrais. Essa é basicamente a via que acontece com a patologia. Então, o objetivo desse artigo foi investigar a eficácia do tratamento da estimulação por corrente contínua transcraniana na reabilitação da função motora após acidente vascular cerebral isquêmico e explorar os mecanismos subjacentes. Foram usados animais Springdale machos, de 230 a 250 gramas. Foi implantado um eletrodo epicranial com as coordenadas a partir do bregma, anteroposterior de 2 milímetros e médio lateral 2 milímetros também. E foi feita a oclusão da artéria cerebral média. Foram divididos em 4 grupos. Primeiramente, o eletrodo foi implantado 4 dias antes da cirurgia. Depois foi feito aqui o Rotarod como uma linha de base. E depois, no dia 0, foi feita a operação de MCAO. Então, um dia após a operação, foi avaliado os déficits neurológicos para uma pontuação. Então, 62 animais com déficits neurológicos moderado, de grau 2 e 3, foram selecionados de 117 animais que foi submetido à cirurgia. Então, foi separado em 4 grupos. Os grupos que foi feita a cirurgia e colocado o eletrodo, com N de 32. O grupo que sofreu apenas a cirurgia, com N de 30. E depois os grupos controles, que não foi submetido à cirurgia, mas foi implantado o eletrodo, e sem a cirurgia e sem implantação do eletrodo. Então, depois da cirurgia, no dia 2,
após a cirurgia, começou a aplicação da corrente contínua nos animais. Foi uma corrente de 500 microamperes por 15 minutos no dia. Então, no dia 2, 3, 4, 5 e 6, foi feita essa aplicação e deram 2 dias sem essa aplicação e no dia 9, 10, 11, 12 e 13 foi feito novamente. Os métodos que foram utilizados. Eles fizeram a administração de 5-linha-brometo 2-desoxiuridina, que é um rastreador de proliferação e diferenciação celular. Os animais foram injetados com 60 mg por quilo, uma vez por dia durante 7 dias consecutivos. Também foi feita a coloração de 2,3,5,3-feniltetrazolil, e essa coloração é utilizada para avaliar a gravidade da isquemia cerebral. Também foi feita uma coloração confocal por imunofluorescência, que foi utilizado os seguintes anticorpos: o anti-Nestin, que marca células-tronco, o antiduplecortino, DCX, que marca neurônios imaturos, o anti-NG2, que marca as células progenitoras de oligodendrócitos, o anti-NEUN, que marca neurônios maduros, o anti-HS1, que marca o gene alvo, né, que é a expressão do NOT, e o anti-BRDU, que marca a proliferação e diferenciação celular. E, por fim, o KI67, que marca as células em fase ativa de proliferação. Foi também usada a microscopia eletrônica de transmissão e, por fim, foi realizado o Western blot, que foi utilizado os seguintes anticorpos: o anti-JED1, anti-delta-like, DLL, o anti-NOT1, anti-NUBM, o anti-NOT intracelular e anti-RBP-JK, anti-HS1, anti-MBP, que é a proteína básica antimielínica, e o controle de beta-quitina. Então, para avaliação comportamental, foi feito o Open Field, ou teste de campo aberto. Foi realizado ele 2 dias antes da cirurgia, com uma linha de base também. Em seguida, foi registrado a cada 2 dias. Também foi feito o teste Rota-Rod, que a linha de base também foi registrada 2 dias consecutivos antes da cirurgia. E ele analisa a resistência atlética. E foi avaliado a cada 2 dias também. Outro teste que foi feito foi a análise da pegada. Foi registrado 1 dia antes da cirurgia e depois a cada 2 dias. Então, nos resultados, primeiramente a gente tem o Open Field. Então, o Open Field, ele fez uma análise da distância total percorrida. Então, os animais que foram submetidos apenas com a cirurgia teve uma diminuição da distância total, e os animais que foram colocados o eletrodo funcionante teve um aumento dessa distância total. Na análise do Rota-Rod, foi analisado o tempo de retenção. Então, os animais que sofreram a cirurgia de MCAO teve uma diminuição no tempo de retenção, e enquanto os animais que foram submetidos à cirurgia e tratados com a corrente contínua, houve um aumento do tempo de retenção no aparelho. Aqui foi realizado o tempo de retenção antes da cirurgia. Aqui a gente vê que os 4 grupos apresentam um tempo similar. Aqui no dia 2 da cirurgia, então, os animais que sofreram a cirurgia e os animais que sofreram a cirurgia mais a corrente contínua teve tempos similares também. Porém, já no dia 6, há uma diferenciação. Enquanto os animais que sofreram apenas a cirurgia têm um tempo diminuído em relação com os animais que sofreram a cirurgia e foi submetido à corrente contínua. Na análise da pegada, eles analisaram a área da passada, que é aqui nesse gráfico C1. Os animais que sofreram apenas a cirurgia teve uma área diminuída, enquanto que os animais que sofreram a cirurgia e foi submetido à corrente contínua teve um aumento
dessa área da pegada. Aqui na imagem C3 a gente tem uma exemplificação de como foi feito. Aqui no grupo controle a gente vê uma marcação de força da pegada, aqui no controle apresenta normal, no controle com o eletrodo também apresenta normal. Agora já no animal que foi submetido apenas à cirurgia, apresenta uma diminuição da força da pegada. E aqui, com o tratamento com a corrente contínua, o animal no dia 2 pós-cirurgia apresenta uma diminuição da força da pegada e já no dia 10 tem um aumento dessa força da pegada. Também foi analisado o comprimento da passada. Enquanto os animais que sofreram apenas a cirurgia teve uma diminuição do comprimento da passada, os animais com o eletrodo teve um aumento desse comprimento. Aqui exemplificando os animais, os controles, né, com a passada bem espaçada, enquanto os animais que sofreram apenas a cirurgia apresenta um comprimento menor das patas, e os animais que foram submetidos à corrente contínua apresentam um aumento dessa passada. Eles fizeram análise para avaliar a proliferação de células tronco-neuronais. Então, primeiro aqui, eles avaliaram a área de infarto. Então, teve um aumento considerativo nos animais, na área de infarto. Houve uma área de infarto crescente nos animais que sofreram a cirurgia e houve uma recuperação da área do infarto nos animais que foram submetidos à corrente contínua. Eles fizeram uma marcação de Nash e de KI67. Aqui na área do infarto, observa-se que também teve uma marcação de células com Nash, e avaliando o Nash sobre o KI67, observa-se que na zona subventricular houve uma diminuição dessa marcação nos animais que sofreram a cirurgia e houve um aumento dessa relação nos animais que foram tratados com a corrente contínua. Aqui a gente avalia o número, nesse gráfico, o número de Nash que foi positivo, e aqui houve um aumento dessa marcação nos animais que sofreram apenas a cirurgia e uma diminuição nos animais que foi implantado o eletrodo funcionante. Aqui, esqueci de mencionar, aqui foi avaliado 3 dias após a cirurgia. Já aqui foi avaliado 7 dias após a cirurgia. Então, aqui observa-se que na zona subventricular tem uma marcação de Nash nos animais que sofrer a cirurgia. Aqui no controle com a cirurgia maior que os tratados. Porém, já no estriado, observa-se ao contrário. Eles especularam que houve uma migração da zona subventricular para o estriado. Aqui eles fizeram a análise da diferenciação das células, em que foi feita a marcação de DCX e NGO. Então, aqui eles analisaram que... Aqui a imagem está um pouco ruim, mas aqui a relação, o aumento dessas duas marcações, do DCX e do NG2. Aqui houve um aumento, uma diminuição dessa marcação das células nos animais que sofreram a cirurgia e depois um aumento dessas células nos animais que foram submetidos à corrente contínua. E aqui a marcação de NG2 apresenta-se o mesmo resultado.
aqui no dia 3 pós-cirurgia e aqui no dia 7 pós-cirurgia, que apresentou as mesmas características. Aqui é uma avaliação comparando com o dia 7, o dia 3 com o dia 7, houve um aumento da proliferação dessas células. Eles também fizeram uma análise para avaliação da mielinização das células. Então, foi feito um marcador, o MBP, que ele analisa, é uma proteína que é gerada a partir de oligodendrócitos maduros. E essa proteína, ela diminui nos animais que sofreram a cirurgia e aumenta nos animais que foram tratados com a corrente contínua. Aqui eles fizeram uma análise do número de fibras, que teve um aumento significativo, porém a razão G dos axônios teve uma diminuição, comparando os animais que sofreram a cirurgia, os animais que sofreram a cirurgia e foram submetidos à corrente contínua. Na análise do Western blot, eles avaliaram a sinalização de NOT1. Aqui, no controle no animal que sofreu a cirurgia, no DIAD1, não houve diferenciação da expressão, porém aqui nos animais que foram submetidos à corrente contínua teve a diminuição da expressão dessa proteína. No DLL1, nos animais que sofreram a cirurgia, houve um aumento dessa expressão. Agora, analisando o NOT1, não houve diferença significativa entre os 4 grupos, perdão. Agora, analisando a NUMB, houve um aumento da expressão no grupo que sofreu a cirurgia e foi submetido à corrente contínua. Na análise do NICD, houve um aumento da expressão nos animais que apenas sofreram a cirurgia. Já na análise do RBP-JK, não houve diferença entre os grupos. Na expressão do HS1, houve um aumento da expressão nos animais que foram submetidos apenas à cirurgia. Aqui eles fizeram uma marcação com NASH e a proteína HS1. Não houve diferença significativa na relação entre as duas na zona subventricular, comparando os animais que sofreram cirurgias e foi submetido ao tratamento. Mas já no estriado, os animais que sofreram a cirurgia e foram submetidos ao tratamento, houve uma diminuição dessa relação. Aqui eu trouxe a imagem do artigo que eles exemplificaram como é que estaria essa corrente contínua, como é que ela estaria interferindo na via. Então, aqui ele estaria bloqueando a ligação, estava regulando negativamente o DIAD1 e o DLL1, e com isso ele regula positivamente a proteína NUMB. E essa inibição da ativação da NOT1, ela faz com que as células tronco diferenciem-se em neurônios maturos e imaturos. Portanto, eles concluíram que o tratamento com a corrente contínua pode acelerar a recuperação de déficit na função motora e promover a neurogênese após acidente vascular cerebral isquêmico, e a inibição da via NOT1 pelo tratamento pode estar envolvida na diferenciação das células tronco no modelo de MCA. Obrigada a todos.
Olá, Lênia, muito obrigado pela apresentação. Lênia, o que você achou do artigo, minha cara? Eu achei ele muito interessante, professor. Foi um artigo que me chamou muita atenção. Porém, eu fiquei um pouco confusa com a quantidade de dados, mas, em geral, eu gostei bastante dele. Eu, particularmente, eu acho que é um artigo relevante, porque é um artigo que traz para a gente tanto a parte de degeneração, morte celular, através da análise de TTC, a análise clássica e também a parte motora, mas ele também traz os marcadores que são relacionados à parte de reparo. Ele estuda bastante, aprofunda bastante a parte de neurogênese. Então, ele começa a estudar diferentes marcadores, biomarcadores de células tronconeurais, de desenvolvimento e proliferação dessas células, e depois ele avança para a via de NOT1, certo? A via de NOT1 já é muito conhecida e já está muito bem descrita como uma via que está relacionada ao processo de reparo. E o ganho desse trabalho, obviamente, aqui, está em relacionar essa estimulação transcraniana, certo? Com correntes elétricas, né? E esse processo de neurogênese. Então, é um artigo interessante, porque traz essas análises clássicas com uma abordagem, né, que tem sido hoje muito explorada já em humanos. Bruno, o que você achou do artigo, meu caro? Professor, eu também achei bastante interessante. Eu acho que é um complemento muito interessante a gente tentar olhar para o processo de neurogênese por conta da capacidade de ser fundamental para o neuroreparo, né? A gente vê que existem várias estratégias diferentes de você promover o neuroreparo enfim, uma delas é a neurogênese, outra também possível que não foi focada nesse trabalho, mas que eu acredito que seria relevante para esse modelo e relevante talvez até mesmo para alguns tratamentos é a angiogênese. A gente até vê que tem estudos mostrando que elas são bastante correlacionadas, então eu achei bem legal. E a história ficou bem contada, né? Você consegue ver um início, um meio, um fim, enfim, os gráficos estão... Alguns não estão muito bons, não. Tem alguns gráficos de Blot que eu acho que deveriam ter sido revisados, mas no mais eu achei um artigo legal. Assim, para mim, olhando o mecanismo proposto, é difícil visualizar uma ação direta dessa corrente na via que ele propôs. Eu, particularmente, acho que ele escolheu a via de NOT porque é uma via muito conhecida que está relacionada ao processo de regeneração celular. Inclusive, tem artigos que eu acho que são muito interessantes, em que eles mostram que o bloqueio da via de NOT em astrócitos força a transferenciação dessas células em neurônios e melhora a conectividade do local. O que eu acho que esse trabalho tem realmente no fundo é o que você colocou. É uma parte grande de angiogênese. Essa estimulação transcraniana poderia estar levando, de fato, a uma alteração do fluxo sanguíneo, e essa alteração do fluxo sanguíneo é que estaria levando a essa melhora nesses parâmetros relacionados ao neuroreparo. Então, assim, toda a parte de análise fenomenológica eu acho muito legal, eu achei muito boa. Então, a parte que ele fez com o TTC, a parte em que ele fez a análise dos marcadores relacionados à neurogênese, todas essas partes eu acho ótimo, muito bom. Eu não concordo muito com esse caminho que ele tomou para estudar a via NOT. Eu acho que seria mais interessante estudar essa parte de angiogênese, de revascularização, porque nesse aspecto eu acho até que seria mais relevante. A gente sabe que em humanos a parte de revascularização e neurogênese não é tão potente quanto nos animais. E esse trabalho acaba dando uma impressão de que, olha, essa estimulação transcraniana vai ser interessante em humanos, porque, né, funcionou aqui em animal. Quanto, na realidade, para mim, né, seria mais a questão da revascularização que estaria mais presente. Eu, pelo menos, assim, olhando o trabalho, eu não estou contestando que não há ativação de NOT,
mas eu acho que é algo secundário ao processo de estimulação da estimulação dos vasos, né, de vasodilatação e revascularização. O que você grande acha? problema... Oi, pode falar, Bruno. O grande problema desses estudos é que acaba que a gente foca no objeto de estudo, né, que no caso do neuroreparo, com uma lupa que fecha muito as conclusões que a gente consegue ter, né? Porque provavelmente se ele tivesse a capacidade de, ou ter pensado nessa ideia de olhar para todos os outros processos envolvidos no neuroreparo, a gente teria um conhecimento melhor sobre o que está acontecendo, né? A gente não pode determinar com base... Obviamente que um só artigo não determina isso, mas a gente não pode falar que essa evidência aponta que o principal processo para o neuroreparo decorrente da estimulação intracraniana seja a neurogênese. Talvez a neurogênese seja totalmente secundária, igual o senhor estava falando. Às vezes a angiogênese seja mais importante. Ou talvez até uma mudança molecular que não necessariamente faça aumentar ou diminuir a neurogênese, mas sim diminuir a morte, sabe? Assim, coisas que... Como ele fez o modelo e depois estimulou, né? Então, basicamente, está analisando o reparo, né? O problema, aconteceu o problema e agora ele está favorecendo o processo de reconstrução, né? Então a gente está mirando nisso. Agora, de fato, existe hoje dentro da pesquisa, da ciência, uma lógica produtivista. Então você tem que produzir muitos artigos para você conseguir captar recurso para o seu laboratório, para você fazer novos artigos. Então, às vezes, você pode pegar uma fórmula, certo? Uma construção, uma história que você já sabe que vai fechar, e aí você testa a sua hipótese dentro dela. Que foi o que ele fez. Então, se eu vou fazer a parte de dano, a neurogênese, né, regeneração, isso dá a ver de note. Feito isso, ele fecha um artigo, depois capta mais recurso e aí tenta depois buscar de fato o que está acontecendo, né? Mas quando a gente olha, às vezes, para esses trabalhos, principalmente para a via, eu estou olhando para ela, né, para essa via que ele apresentou, não faz muito sentido. Entendeu? Não faz muito sentido você falar que essa alteração essa estimulação transcraniana com correntes, né, diferenciadas, que isso vai bloquear a proteína DLL1 ou a JAGT1. Não faz sentido. Você tem que ter uma via que vai fazer isso. Ou então você tem que provar que essa alteração eletromagnética está mudando essa proteína, o que a gente sabe que não é o caso. Entendeu? Então, esse é hoje um dos problemas. Assim, às vezes você, no seu laboratório, você não tem toda a estrutura necessária para que você possa se aprofundar no mecanismo que talvez até você acredite que esteja acontecendo, né? Você acaba tendo que ir para aquilo que está disponível no laboratório para que você consiga fechar um artigo e captar mais recursos. E basicamente, Bruno, essa é a diferença do cara que publica, às vezes, no Revista de Impacto 5 para um artigo que publica na Nature ou na Science. O cara que publica na Science, ele tem o recurso para aprofundar no mecanismo que ele está estudando, ele vai fundo, e normalmente ele consegue fazer o teste final da hipótese dele com 2, 3 técnicas diferentes. Então, se ele falar que é NOT na Nature, você pode ter certeza que ele fez imagem, blot, ELISA e, se possível, ainda uma criomicroscopia, entendeu? Alguma técnica assim. Aí sim ele consegue. Mas eu acho que para nós é interessante observarmos a estrutura. Olha que estrutura legal de artigo. Eu gostei dessa estrutura. Tá? E se você fizer uma construção de hipótese que está relacionada com NOT ou que está diretamente relacionada à neurogênese, também eu acho que é bem legal. É uma estrutura muito... O artigo ficou bonito, eu gostei. Rafaela, o que você achou, querida? Eu gostei do artigo, apesar de eu ter tentado ler ele antes, achei que tem muita sigla, então eu tive dificuldade de... juntar as coisas, mas a Lene apresentando parece que ficou um pouco mais claro.
Eu gostei bastante do delineamento experimental dele, que ele colocou os dias, né? Achei que ficou bem legal, né? Ele mostrou, né, a imunistoquímica com 3 dias, depois com 7 dias, né? Eu achei bem legal. Mas justamente isso que você falou que eu fiquei pensando, Mauro. Como que ele chegou à conclusão, exatamente por essa eletroestimulação que ele faz, né? Porque não tem um receptor ali captando. Como que ele, né, chegou, exatamente, como é que ele chegou à conclusão de que estaria na via de sinalização NOT, entendeu? Porque ele não tem como provar isso no artigo, porque, né, não é uma droga que se liga a um receptor, entendeu? Será que teve alguma alteração conformacional? É exatamente isso que eu fiquei pensando. Por que ele foi para esse caminho de NOT? Mas tudo bem, ele mostrou que tem alteração, entendeu? Mas eu acredito que tenha outras alterações também. Aí eu fiquei um pouco confusa nesse sentido. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de análise que a gente trabalha recorrentemente aqui na parte de ciências biológicas. São as análises fenomenológicas, as análises exploratórias e as análises mecanísticas. Por que eu chamo assim? Porque a análise fenomenológica é quando você estuda algo que já está altamente estabelecido, está descrito. Então, se você estudar apoptose, necrose, se você for estudar neurogênese, dano celular, né? Você já tem vários marcadores, várias vias que são já pilares da ciência que a gente estuda. Então, você não está estudando um mecanismo em si, você está estudando um fenômeno, já está estabelecido. Isso ele fez bem feito, certo? Na hora que ele termina de fazer isso, qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? Olha, eu preciso saber para qual caminho que eu vou andar. E é nesse ponto onde as análises exploratórias são interessantes. E aí é onde você traz uma análise de metabolômica ou proteômica, que dentro da área de farmacologia são mais importantes, tá? Porque você pode estudar, esse metabólito aqui está mais aumentado ou está mais reduzido. Então, isso aqui é mais relevante, te ajuda a dimensionar. A mesma coisa com a proteômica, tá bom? Se fosse a área de câncer, talvez a parte de genética, transcriptômica fosse interessante. Para nós aqui da Farmaco, que trabalhamos com neurofarmacologia, né, essa proteômica seria mais relevante. Só que essas análises, elas são caras, elas são demoradas, são análises de difícil interpretação, tá certo? Então, muito comumente, o que se opta é o seguinte: beleza, eu mostrei que protegeu e eu consegui mostrar que também está relacionado à neurogênese. O que eu faço a partir de agora? Eu escolho uma via que já está descrita e bem estabelecida como importante na neurogênese. E aí eu vou investigá-la, porque é mais barato e mais rápido. Então você junta uma análise fenomenológica com uma mecanística, tá bom? Porque assim, ela é mecanística para estar em transição, porque assim, está relacionada à neurogênese, e aí você consegue fechar uma ideia, um artigo com isso. Tudo bem? Agora, o que fica faltando? Fica faltando aquela conexão entre essa eletroestimulação e a proteína especial. Agora, se você sentar no PubMed e começar a estudar, você vai ver que existem vários artigos com estimulação transcraniana, tá certo? Com estímulos eletromagnéticos em diferentes regiões do cérebro, para diferentes doenças psiquiátricas, por exemplo, para depressão, para distúrbio bipolar, para autismo, para esquizofrenia, para ver os efeitos. E muitos desses trabalhos mostram, por exemplo, aumento de BDNF. Muitos. E a gente sabe que BDNF é muito importante para quê? Para neurogênese. Se ele tivesse estudado a BDNF aqui, provavelmente ele teria visto um aumento. E aí ele poderia ter estudado, por exemplo, aquela via de TRKB, certo? Ativação de TRKB, e aí vias intracelulares que são relacionadas. Isso seria mecanístico? Seria. Isso te daria a informação de como é que essa estimulação eletromagnética está modificando essas proteínas? Também não. A única coisa que vai te dar essa informação vai ser a análise proteômica. Porque aí você vai ver todas aquelas vias que estão sendo alteradas, certo? E aí você vai poder, então, identificar qual delas é mais relevante para isso. Tá? Mas, aparentemente, né, a quantidade de artigos que a gente tem hoje sobre estimulação elétrica mostram que você vai ter um efeito.
tá? A utilidade clínica disso é que a gente está começando a avançar e entender. Para doenças psiquiátricas, ok, tá? Para doenças neurológicas associadas à lesão, isso ainda é algo que o pessoal está explorando. Tudo bem? Gustavo, e aí, o que você achou do artigo, querido? Eu gostei bastante, achei interessante a abordagem que ele fez, os resultados bastante robustos, como a Lênia falou, mas é justamente essa questão. Eu fiquei, quando ele apresentou a última imagem, mostrando o possível mecanismo dele, eu achei meio uma forçação de barra, assim, porque ficou parecendo justamente isso, que o estímulo, esse estímulo elétrico, né, eletromagnético, ele estaria diretamente atuando naquela via, né? Talvez ele escolheu o modelo dele para trabalhar, e isso aí ele fez de uma forma correta, um delineamento bom, mas ficou justamente isso, essa impressão de que ele quis ligar as coisas diretamente, né? Talvez justamente se ele fizesse uma análise de angiogênese, talvez para complementar o trabalho dele ou para deixar mais robusto, talvez ele mudasse o foco, né? Ao invés de ser um impacto direto, justamente um efeito colateral dessas outras vias. Eu particularmente, como professor, hoje eu fico muito satisfeito em ver o grupo já mostrando uma certa maturidade científica, e isso me deixa muito feliz. Porque hoje, pelo menos, a gente consegue discriminar bem o que é causalidade do que é correlação, né? Então, isso para mim me deixa muito feliz. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta, professor. Sim, pode fazer. Agora é para o senhor atuar como professor mesmo, assim, bem pedagógico. E como é que a gente determina causalidade no laboratório, então? Como assim, Bruno? Porque várias críticas que a gente faz em artigos diferentes mostrando que os autores estão confundindo correlação com causalidade. Sim. E se em algum momento eu quiser, de fato, encontrar uma causalidade direta, assim, ó, isso aumenta isso, especificamente em farmacologia, quais são as ferramentas que eu preciso lançar a mão para isso? Bom, o que você precisa entender é que você precisa focar em um alvo. Você precisa ter uma ferramenta que vai estimular um determinado alvo, farmacológico, por exemplo, e você tem que trabalhar tanto o padrão de expressão, o funcionamento daquele alvo e o papel dele no tecido. Então, por exemplo, eu quero estudar se um fármaco ele tem um efeito neuroprotetor. Isso é o primeiro ponto. Protegeu. Agora eu quero saber qual que é o mecanismo. Então, por exemplo, eu tenho que entender aonde aquele fármaco atua. É um receptor? É um transportador? É uma enzima? E depois eu tenho que estudar como se primeiro há essa inibição ou essa estimulação desse receptor, eu tenho que estudar aquelas vias relacionadas a esse mecanismo. Entendeu? Por exemplo, se eu for estudar fotomodulação do sistema, o que eu vou fazer? Eu não vou estimular geral, eu vou estudar pequenos comprimentos de onda, e aí eu vou entender quais são as proteínas que vão absorver aquele comprimento de onda, vou pegar essa proteína e vou tentar dimensionar o papel dela dentro daquele fenômeno que eu estou estudando. Então, essencialmente, estabelecer causalidade requer o controle dos parâmetros que você vai estudar. Tanto do parâmetro que você vai estimular, quanto do parâmetro que você vai detectar. Se você não consegue controlar bem o que você está estimulando e o que você não consegue controlar bem o que você está analisando, você não estabelece uma relação causal. É por isso que, por exemplo, pensa num experimento de eletrofisiologia. Eu coloco um eletrodo para estimular e eu coloco o outro para detectar. Eu dou um choque aqui numa frequência e capto aqui essa informação. Aqui eu tenho uma relação causal. Se eu deixar os dois ali, esse aqui está desligado, que é o estimulador, o detector está aqui, e eu coloco glutamato na solução, começa a disparar. Está relacionado a esse estimulador? Não. Então eu tenho que ter controle. Estabelecer causalidade depende de você conhecer muito bem o que você vai mudar no sistema
ou seja, qual o estímulo que você vai dar, e conhecer muito bem o fenômeno que você vai analisar. E na hora que você consegue estabelecer essas duas coisas, Bruno, aí é importante você passar por um processo de afunilamento. Você agora começa, principalmente quando você começa na parte fenomenológica, é importante você ir cortando o que não é relevante. Certo? Até você chegar numa via e falar assim, olha, eu pego essa proteína que ativa essa proteína para chegar nesse fenômeno. Então você vai eliminando as outras questões. A ponto de que, se você estabelece que esse estímulo chega aqui e eu tenho um caminho X, o experimento derradeiro que leva a estabelecimento de causalidade é, se eu eliminar um ponto dessa via, o fenômeno não acontece mais. Então, suponhamos, eu descobri que uma droga X atua no receptor TRKB. E aí eu mostro que toda vez que eu coloco essa droga, TRKB funciona. Agora eu faço esse mesmo experimento na presença de um antagonista. Aí o efeito vai embora. Aí agora eu faço com um animal que eu fiz o knockdown ou knockout do TRKB. Aí o efeito ou diminui ou ele acaba. Aí nesse ponto eu estabeleci causalidade. É muito, muito mais difícil que trabalhar com correlação. No entanto, é possível de fazer. Ficou claro? Tá ótimo, professor. Obrigado. Só pergunta fácil, né? Mas tudo bem. Porque é para dar trabalho, professor. É isso mesmo. Mas você dá muito trabalho, Bruno. Não precisa se preocupar não, viu? Pessoal, então, muito obrigado. Então, a gente pode ficar por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e a gente continua na semana que vem. Tudo bem?